Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 21 de maio, agora aparecendo aí minha imagem, uma novidade que eu estou testando inicialmente, mas acredito que deva continuar dessa forma para as próximas análises. Vamos aqui seguindo para o Ibov, que apresentou hoje uma queda de 1,52%, mantendo o seu viés de baixa que já tinha sido comentado na última videoanálise, na videoanálise semanal, que era de se ter, olhando aqui para o G60, de se ter aqui um recuo no preço e na sequência aqui uma chance de se ter um topo descendente ali respeitando a média móvel exponencial de 3 períodos, terminou acontecendo. O fato é que o Ibov mantém seu viés de baixa, mantém-se dentro de um movimento de baixa no gráfico diário, apontando para os próximos suportes. Também pelo gráfico semanal estamos dentro de um movimento de baixa, então por enquanto não há nenhuma sinalização mais relevante para cima. Os próximos suportes, primeiramente na faixa de 81 mil pontos, depois disso a gente teria 80 mil, a 79.690 pontos são os próximos suportes mais relevantes. Aí abaixo desse patamar a gente poderia falar num topo anterior mais visível ali na faixa dos 78 mil pontos. Então, para que o Ibov gere alguma sinalização um pouco mais relevante de recuperação, precisa voltar a trabalhar acima ali dos 83 mil pontos e mais relevante ainda se voltar para cima da máxima do pregão de hoje, 83.882. Seguindo para os futuros, mas antes, lembre-se de dar um like na videoanálise, se ela estiver sendo útil para você de alguma forma. Eu agradeço de imediato aí sua valiosa audiência. E aproveite também para se inscrever no canal, de forma simples, basta clicar aqui, passar o mouse em cima ali do canto inferior direito do seu vídeo e aparecendo aí a opção de se inscrever. Clica aí, se inscreve no canal, ativa o sino. Obrigado de imediato por prestigiar o meu trabalho e com isso você vai passar a receber gratuitamente as sinalizações aí, as notificações de novos vídeos no canal, seja vídeo de análise ou vídeo de aprendizado. Vamos então para os futuros. Mini índice no pregão de hoje, assim como o Ibov, vindo aqui para um fechamento para baixo de um patamar de suporte. Isso representa um cenário mais de baixa no gráfico intraday. Está terminando o dia dentro de um movimento de baixa no G60, que é o gráfico 60 minutos. Então, dentro desse movimento, a gente pode ver que o movimento anterior de subida levou menos tempo para subir, o que esse aqui levou mais tempo para cair e não perdeu ainda essa região. Não significa dizer que ele não vai perder essa mínima, mas o fato é que se abrir aqui subindo, gerando aqui um candle de força, vou jogar até a média aqui, média móvel exponencial 3 períodos, abrindo um candle de força, vindo para cima ali dos 82.820, traz um cenário um pouco mais de fundo ascendente e mais apropriado para se buscar a operação na ponta compradora de day trade através de um gráfico de 10, 5 ou mesmo 15 minutos através de fundo ascendente, através de pivô de alto, seriam alternativas de tentar pegar uma parte de um movimento de subida num gráfico de 60 ou mesmo 30 minutos. Por outro lado, mantendo-se aqui de forma fraca e gerando sinalização para baixo, abaixo da média móvel exponencial de 3 períodos, fica mais para se trabalhar na ponta vendedora, a favor da tendência no gráfico intraday e a favor também do movimento de baixa no gráfico diário. Agora aqui no dólar, dia de hoje no dólar, dia de queda, formação de um topo aqui dentro de uma tendência de alta, mas uma tendência de alta que vinha mais esticada para cima, vários dias sem tocar na média móvel exponencial de 3 períodos. Essa formação de topo, de ponto de retorno de baixa, aumenta-se a chance de se ter um movimento para baixo. Já teve outras sinalizações aqui, essa aqui que não ganhou força para baixo, já reverteu para cima. Novamente aqui tentou gerar topo, mas reverteu logo no mesmo dia. Esse não consegue gerar um topo mais relevante aqui no gráfico diário. Por esse motivo fica um cenário mais para se ter uma correção que pode vir a buscar a média e aqui uma região de suporte na faixa dos 3.629. O primeiro nível de suporte pelo gráfico diário fica na faixa dos 3.655. Partindo aqui para o intraday, a gente pode observar um pivô de baixa no gráfico de 60 minutos. Então, um pivô de baixa, a gente tem uma tendência de baixa no intraday, perdendo um nível de suporte. Sinalização aqui para cima, para a ponta compradora, o ideal é que esse movimento ganhe um pouco mais de força para buscar um próximo nível de suporte, aí sim gerar alguma sinalização para cima, pensando em operação de compra de day trade. Seria um cenário mais interessante para se buscar compra, porque se gerar alta aqui já no próximo pregão, tem resistência imediata já na faixa ali do fundo que foi perdido nessa região aqui de 3.697 a 3.700. Junto com a média ali que está na faixa de 3.706 nesse momento. Então qualquer sinalização um pouco mais relevante para se buscar compra seria um candle de força vindo para cima desses níveis que eu acabei de mencionar. Isso apoiaria um pouco mais a operação na ponta compradora. Mas enquanto não
gera algo aqui para cima, segue mais para se buscar a operação na ponta vendedora de day trade. Lembrando, o próximo suporte que eu já mencionei mais relevante, na faixa ali dos 3.655, a gente pode ver dois fundos nessa faixa de preço, e a questão do gap que eu mencionei também, o próximo nível de suporte, seria uma região ali na faixa dos 3.629. Então, os dois níveis mais relevantes que eu vejo de suporte para o dólar nesse movimento de correção que pode vir pelo gráfico diário e, consequentemente, uma tendência de baixa pelo G60 no intraday. PTR4, pregão de hoje, queda ali de 2,34%, fechamento bem em cima da média móvel exponencial de 13 períodos. A gente pode observar que a Petro está dentro de um movimento de baixa. A perda da mínima do pregão de hoje, que foi na faixa 24,94, reforça a chance de se ter uma correção um pouco maior desse último movimento de subida. A gente pode até colocar aqui os números do Fibonacci em cima desse último movimento de subida, e a gente teria uma correção ali de 50% justamente em cima de um gap de alta ali em torno dos 24,78 e uma correção de 61,8% na faixa dos R$ 24,12. Dentro dessa faixa de preço, gerando sinalização de fundo aqui no diário, me chamaria um pouco mais atenção para se buscar a operação na ponta compradora. Compra no próximo pregão seria um pouco mais, pelo gráfico diário não encaixaria de imediato para mim, teria que gerar algum sinal bem relevante pelo G60, fechando ali para cima da média na faixa dos 25,75 nesse momento. Então, candle bastante forte para cima é o que chamaria atenção para se buscar uma compra na superação da máxima na primeira hora de pregão, ou mesmo até no fechamento da primeira hora de pregão, com stop aqui para baixo ou abaixo da mínima da primeira hora de pregão. Seriam pontos a serem avaliados em termos de compra ali de curtíssimo prazo em cima da PETR4. Na Vale 3, pregão de hoje, queda mais acentuada, queda de 3,23%, ativo aponta para se ter aqui uma correção um pouco maior, já está dentro de um movimento de correção em relação a todo o movimento de subida, suporte imediato na faixa dos 52,63, depois disso esse gap aqui que é mais visível aberto, aqui tem um gap de corpo em 52,63, depois disso na faixa dos 51,40. Então são os dois suportes mais próximos para Vale 3, que vai apontando justamente para se buscar essa região. Pelo G60 já dá para se observar que o ativo está dentro de uma tendência de baixa. Para se buscar a operação de compra, a não ser que gere alguma sinalização que teste essa região até da média móvel exponencial de 3 períodos no gráfico diário, nesse momento é na faixa 52,54, e depois disso gere alguma sinalização mais relevante para cima pelo G60 para se buscar alguma compra na expectativa que se gere alguma recuperação desse movimento corretivo. Mas por enquanto, na minha avaliação, a correção ainda é curta, seja no preço ou no tempo, em relação a toda a movimentação para cima aí da Vale 3. Depois disso, vamos aqui para a YouTube 4. Então, destacando basicamente que a gente tem um cenário em diversos ativos, que o Bovespa está também nesse formato, mas vários ativos num cenário de tendência de baixa de curto prazo. E os ativos, no pregão passado, geraram um sinal de possível fundo para essa semana, um fundo contra a tendência, ou seja, não dá para se esperar muito desse movimento. Mas a gente pode observar que os ativos, boa parte deles conseguiram superar a máxima do pregão anterior, como a YouTube 4, que terminou em queda de 1,37%, mas não conseguiu fechar acima da máxima do pregão anterior. Então ainda encaixa a possibilidade de se ter aqui um movimento de correção. Como eu já disse, não dá para se esperar muito do movimento de subida, então a gente pode ter esse movimento de correção um pouco mais fraco para cima, onde no caso da YouTube 4 a gente teria uma resistência na faixa dos R$ 46,10 e na sequência na faixa dos R$ 46,90. Aí a alternativa de se buscar uma compra contra a tendência, que seria uma compra na questão de se ter um movimento de subida ali no G60, o ideal seria um fechamento ali de uma hora de pregão, preferencialmente a primeira hora de pregão desta terça-feira, fechando para cima da média móvel exponencial de 3 períodos com nova máxima na hora seguinte. Seria a alternativa que eu vejo um pouco mais interessante para se buscar uma compra, logicamente com stop mais curto e tentando não buscar um objetivo tão longo para cima. Lembrando, a gente está contra a tendência ali do gráfico diário, se é um movimento de correção contra a tendência, não dá para se esperar muita coisa do movimento, ou seja, a gente não pode ficar indo com muita sede ao pote no primeiro momento. Ambev 3, algo semelhante, ativo não conseguiu fazer algo que eu mencionei na YouTube 4, superar na máxima do pregão anterior, mas é um ativo que está bem esticado para baixo. Se eu colocar aqui algumas variáveis, por exemplo, a média móvel exponencial de 3 períodos na faixa 21,59, o preço 20,30, essa diferença aqui para a média é em torno ali de 2,7 vezes a volatilidade do ativo dos últimos 10 pregões, volatilidade média. Ou seja, o ativo está
razoavelmente afastado da média móvel exponencial de 13 períodos, com um longo movimento de baixa no gráfico diário, vários pregões sem nem buscar a média móvel exponencial de 13 períodos, e se aproximando da região de suporte mais relevante. Essa região de suporte mais relevante tem um número redondo dos R$20, e abaixo disso a gente teria os R$19,90. Então, nessa faixa de preço, desde o ponto atual até essa faixa de preço, é um ativo para ficar atento, seja no fechamento que eu comentei na YouTube 4, seja fechamento ali acima da média móvel exponencial de 3 períodos, seria mais relevante para se buscar alguma compra, tentando pegar ali um fundo duplo, no caso da Ambev aqui, um fundo duplo ali no G60, seria a primeira alternativa, e a outra, se esticar novamente aqui para baixo, da média, o G60 esticar em relação à média móvel exponencial de 3 períodos, testando a região de suporte que eu acabei de mencionar no gráfico diário, isso seria um pouco mais interessante para se buscar a compra ali através de um simples fundo no G60, que é algo a ser avaliado aí nos próximos pregões. HGTX3, também algo no mesmo sentido da YouTube 4, superou a máxima no pregão anterior, mas não conseguiu fechar acima. Se a gente olhar para o G60, o ativo traz uma chance de gerar um pivô de alta. Fechando aí uma hora de pregão para cima aqui, seja já gerando um pivô de alta, que seria a superação da máxima no pregão de hoje, e gerar nova máxima na sequência, seriam das alternativas de buscar uma compra, seja com stop abaixo da mínima desse fundo ou da mínima do candle, que proporcionar o pivô de alta também seriam alternativas, tentando buscar um repique de alta. Esse ativo, o cenário gráfico dele pelo diário, se olharmos aqui para as médias viradas aqui para baixo, não só isso, mas a gente tem um longo movimento para baixo aqui, a tendência de baixa seja no gráfico diário, seja no gráfico semanal, topos e fundos descendentes, mas bastante também afastado da média móvel exponencial de 3 períodos. Nesse caso aqui, a gente tem ali em torno de 2 vezes a volatilidade do ativo afastado. Já estava mais aqui para trás, estava 2,29, 2,29, 2,3 basicamente a volatilidade de afastamento aqui da média móvel exponencial de 3 períodos, o que traz uma chance de se ter algum repique de alta. Esses ativos, seja a YouTube 4, seja a HGTX3, vão abortar essa possibilidade de se ter um movimento de subida sinalizado no pregão de hoje se perder a mínima da sexta-feira, que no caso aqui da HGTX3 está localizado na faixa dos R$16,15. Rapt 4 também algo nesse sentido, gerou ali a superação da máxima pregão anterior e traz uma chance de buscar ali os fundos anteriores, que são antigos suportes. A chamada mudança de polaridade agora tendendo a funcionar como resistência ali na faixa dos 7,96 até um patamar ali de 8,10, seria uma zona de resistência para a Rapt 4 nesse movimento aqui de subida. Pelo G60, fundo também ascendente no G60, acima ali da média, traz a possibilidade de se trabalhar na ponta compradora, tentando pegar um movimento de subida que pode inclusive restabelecer uma tendência de alta no intraday, assim como a HGTX3, e consequentemente ter uma chance maior de se ter um movimento realmente de correção no gráfico diário nesses papéis. Então é uma das alternativas também a partir aí do próximo pregão. BRKM5, queda de 3,34% neste pregão, e observe onde o papel está. Está em cima de um patamar de topos anteriores, que tende a funcionar agora como suporte, média móvel exponencial de 13 períodos batendo ali em cima desse patamar, sinalização de fundo no gráfico diário em cima dessa região aqui de suporte, seria algo interessante para se buscar a operação na ponta compradora aqui na BRKM5, ou mesmo ali pelo G60, dependendo de uma sinalização forte aqui para cima da média móvel exponencial de 13 períodos, também poderia antecipar essa entrada, em vez de aguardar uma superação da máxima do pregão anterior pelo gráfico diário. Então seriam essa alternativa aí que eu vejo em cima de Braskem. O ponto negativo em relação a esse papel seria voltar para baixo dessa região aqui de topos anteriores. Então seria bem negativo um fechamento aí para baixo, principalmente dos R$46, e pior ainda se perder os R$44,91, que foi o candle responsável por fechar acima de toda a região aqui de resistência no gráfico diário. Então é isso, amigos, muito obrigado aí por sua valiosa atenção. Lembre-se de dar um like na videoanálise, um grande abraço e até o próximo pregão.